Bom, boa tarde a todo mundo. Sim, tá ligado. Bom, como eu estava conversando com a Ana Paula, com a Rosiane, com a Marta, a gente está vivendo um problema bastante grave na educação básica, que foi a maneira como a BNCC foi aprovada. Já em 2017 foi um processo muito tumultuado. O próprio processo de consulta aos municípios e aos estados ele também foi bastante tumultuado. Então, a gente pode dizer que lá em 2017 houve o que a gente chamou de brasiliocentrismo, né? Toda uma tentativa de colocar a história do Brasil como central no ensino de história, o que muitas vezes é um diálogo truncado, que, na verdade, ninguém quer que haja uma predominância de outros períodos históricos, mas também a gente entende sobre a necessidade da gente ter uma visão diversificada, uma visão mais complexa daquilo que a gente entende como o passado histórico. Segundo o documento, ele fez mais ou menos o contrário lá desse primeiro, né, dessa primeira versão, digamos assim, da BNCC. Eu estou pensando fundamentalmente no ensino fundamental. O que acabou ocorrendo como um resultado de um atropelamento, justamente durante o governo Temer, era sair uma segunda versão em que você tentava abranger períodos históricos muito longos em serializações muito curtas. Então, o que aconteceu com a história antiga e com a história medieval? Elas foram jogadas, foram ali imprensadas no sexto ano. A história medieval sai do sétimo ano, você retira discussões sobre Japão, China, Índia, aí você joga o que a gente chama de Idade Média Europeia lá para o sexto ano, e aí como fica esse professor do ensino fundamental, no Fundamental 1? Esse professor de História, ele vai ter que, no primeiro bimestre, trabalhar com fontes históricas, ou seja, mostrar para esse aluno, falar com ele sobre cronologia, sobre escrita. Em seguida, esse professor vai ter que falar sobre Mesopotâmia, ele vai ter que falar sobre Egito, aí Grécia e Roma, e aí finalmente chega esse período medieval. Ou seja, a gente tem que dar conta de, cronologicamente falando, aí de pelo menos referências de 5.000 anos antes de Cristo, e a Idade Média ela fica espremida ali. Então, saíram coisas nas habilidades, como, por exemplo, comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque às relações entre senhores e servos. Isso dentro de objetos de conhecimento que tenta trabalhar escravidão, trabalho livre, em diferentes temporalidades. Quadripartite, a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. E aí a gente fala de Roma, Europa, África, relações entre antiguidade romana e mundo medieval. A gente tem que dar conta de períodos extremamente longos, temáticas extremamente complexas, em períodos muito curtos. O que faz com que essa BNCC, só para dar esses exemplos, se transforme numa grande base temática. É como se você, a gente não tem as horas suficientes, a gente tenta dar conta de trabalhar alguns temas, aqueles que a gente pode trabalhar, porque, na verdade, a base ela não responde às nossas expectativas diárias, que é o currículo em ação, o currículo diário. Ou seja, aquilo que você faz em sala de aula no dia a dia. Eu peguei essa base que eu estou usando como exemplo, é uma base do Estado, ou seja, a BNCC ela
fornece cerca de 60% do conteúdo da proposta, e os estados e municípios. E aí é aquele negócio, cada estado e cada município, com uma justificativa de contextualizar, de localizar determinados conhecimentos históricos, os estados e municípios ainda acrescentam mais temáticas. Olha só, a gente vai trabalhar elementos da medievalidade em contextos muito amplos e, como eu disse, dentro de espaços de trabalho extremamente curtos. Um outro exemplo, na habilidade 19, o papel da mulher na Grécia, Roma e no período medieval. Olha, veja, imagina você... Qual papel? Quais papéis? Aí a habilidade de escrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais, relacionando com a cultura patriarcal presente na tradição greco-romana. Ou seja, com a ideia de que a gente está trabalhando reminiscências, com a ideia que a gente está trabalhando continuidades, a gente está explorando um tipo de conhecimento histórico, de formação histórica, que não é possível dar conta. Então, o que a gente faz com isso? Eu sou um dos que... eu estou usando a BNCC como exemplo, mas eu não sei, eu tenho uma visão da necessidade de ser revogada. O que o professor faz com isso? Essa é a grande questão. Depois de um movimento que foi muito tumultuado nos municípios para se escrever as propostas das BNCCs locais, municipais, elas, no meio de tanto tumulto, a questão toda é necessário uma base nacional curricular? Se a gente não tem currículo, então eles lançam a ideia de base, lançam a ideia de parâmetro, de diretrizes, de orientações curriculares, mas se isso se tornar uma outra forma de vigilância, ou seja, se as organizações escolares, as administrações escolares transformarem a base numa forma de vigilância, como se fossem sistemas de ensino. Olha, tal aula você vai ter que dar tal conteúdo da base. Tal aula você não deu tal conteúdo, porque está lá na base. Nós aprovamos a base. Então, enquanto, na verdade, o professor não trabalha, a sala de aula administrada pelo professor não é assim. A sala de aula do professor é dinâmica, ela não se relaciona com a base, ela se relaciona com conhecimentos prévios, com currículos em ação, com a proposta pedagógica da escola e com a maneira como os profissionais dialogam. Então, se nós temos que selecionar, a minha proposta aqui é dizer o seguinte: olha, chega para lá um pouco, BNCC, dá uma licença aqui, que agora eu vou tentar fazer propostas de trabalho que não vão dar conta de períodos longos, até porque a periodização não é objeto central na formação, na formação do professor, na forma de educar do professor. Se a gente vai ter que trabalhar ensino da Idade Média, digamos assim, no 6º ano, o que a gente pode fazer? Então, a minha proposta aqui é trazer algumas reflexões sobre como é possível trabalhar imagens no período medieval, dentro de uma proposta de seleção e orientação, e a partir disso a gente faz algumas reflexões sobre isso. Bom, vamos lá, o verbo googar, né? Quando a gente dá um Google, e eu coloquei as 3 ordens no feudalismo, né? Olha que interessante. Quando você
olha como se solidificou, como se cristalizou um tipo de abordagem sobre Idade Média muito curioso no nosso sistema, nos nossos sistemas escolares, na forma como a gente ensina. Quando você google 3 ordens, ou você pode colocar em outros idiomas, não muda. Olha o que aparece. Aparecem pirâmides, aparece essa imagem, que a gente vai vê-la mais de perto agora na frente. Curiosamente, aparece o livro das 3 ordens, o imaginário do feudalismo, do Georges Duby, que ele trabalha com Aldebaran de Leon, século XI. É uma visão sobre as 3 ordens de um bispo específico do século XI. Mas olha que curioso, como a gente, nos materiais didáticos, principalmente os materiais que eles servem a um público muito amplo, como esse da internet, ou seja, qualquer um pode acessar e ele precisa daquele conhecimento imediato, e às vezes é usado até mesmo por professores quando precisam preparar uma aula muito rápido. O sistema tripartido entra, as imagens aparecem, essa ideia piramidal também aparece, e, como eu disse, se você fizer essa pesquisa no Google, você vai ter mais ou menos os resultados muito parecidos, ou seja, é aquilo que as pessoas mais acessam, né? Aí, a primeira questão é que essa imagem aqui, ela é retirada de um local muito específico. Ela é uma capitular, essa aqui é a letra C de clerge, de clérigo, é do Aldobrandino de Siena. São 2, o manuscrito, o formato são 2 textos, são 2 livros, 2 códices, né? Que é o Regime de Corps e Image du Monde. São 2 livros de dietética medievais, são 2 livros de comportamento sobre a natureza, como comer, sobre o tempo. É um texto que fala sobre farmácia, fármacos, né? É um texto que fala sobre remédios. Então, olha que interessante. Quando você retira uma imagem de um contexto, ela passa a servir como um exemplo de sociedade tripartida. Só que, quando você apresenta essa imagem a um aluno, pensando o que você quer tirar de uma imagem, interessante que aparentemente, a gente poderia pensar que essa imagem, o clérigo à esquerda, o cavaleiro ao centro, e um servo, um trabalhador, um camponês à sua direita, aparentemente, essa imagem ela teria alguma ideia de uma visão inicial, ela teria alguma ideia relacionada a uma igualdade. Ora, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, eles estão mais ou menos numa posição horizontal, eles estão um ao lado do outro e estão no mesmo espaço, eles estão ali reduzidos nesse espaço da capitular, da letra capitular. Uma visão ingênua, nós diríamos o seguinte: essa imagem ela dá a ideia de uma igualdade entre grupos sociais distintos. Bom, como a gente tem que direcionar o olhar desse aluno, e você, ao apresentar a imagem, como você trabalharia essa imagem? O que você retira dela quando você faz perguntas ao aluno sobre essa imagem? Que tipo de hierarquia existem nelas? E o que você busca com essa imagem? Bom, passando, eu peguei aqui uma referência da Rosa Javerberger, que escreve sobre ensino de artes visuais, de cultura visual, de mediação. Ela escreve sobre sala de aula, sobre
uso em imagens, principalmente no campo da arte, em sala de aula. E aí ela fez uma compilação, que é objeto da tese de doutorado dela, sobre quem são os autores que trabalham com essa compreensão estética em vários níveis na escola, né? Como é o processo de mediação. Tanto o Edmund Feldman como o Hausen, o William Ott ou Parsons, todos eles partem de uma certa forma da descrição, passando por uma análise e chegando até uma autonomia. Os quatro, de uma certa forma, eles trabalham com elementos narrativos, descritivos e discursivos. O que a Haverberger ela diz? Que tem que estar em sequência do outro. Ou seja, você começa com uma descrição da imagem para chegar até uma análise e daí para uma autonomia do aluno no processo de olhar o que se revela. Então, esses quatro autores, todos eles passam por isso, para níveis mais básicos, mais fundamentais, criativos do olhar, até um julgamento, até um nível mais, digamos assim, mais aprofundado de referências. Existe essa preocupação dele ser quase propedêutico, ou seja, o olhar aparentemente descuidado, ingênuo, e você vai fazendo as perguntas, as respostas que o aluno vai dando. Você quer saber por que ele respondeu daquela forma, e aí você aprofunda a análise para ver tentar chegar a algum grau de autonomia desse aluno para ele poder entender como se forma essas referências. Então, você precisa de repertório. Voltando àquela imagem que eu mostrei para vocês do cavaleiro, vamos pensar o seguinte. O que a gente pode interpretar do ponto de vista das hierarquias horizontais? Se aparentemente eles estão no mesmo espaço, eles são iguais? Não. Veja, eu não quero descrever isso aos alunos. Isso é importante. Não sou eu que vou apresentar isso aos alunos. Eu quero que eles cheguem a esse resultado. Entendeu? Então, vamos lá. Segundo o François Garnier, as hierarquias nas imagens medievais, isso é um tanto, digamos, é uma ideia um pouco generalista, mas o que ele diz é o seguinte: ele escreveu sobre a linguagem das imagens, um clássico dos anos 80, está disponível na internet, são 2 volumes. Ele diz o seguinte: as hierarquias é como a cursiva, escrita cursiva, da esquerda para a direita. Então, quando nós retomamos o olhar, a gente vê o cavaleiro conversando com o clérigo e se entreolhando. Então, que tipo de perguntas nós vamos fazer? Esses rostos entre olhos, esse diálogo entre ambos, ele primeiro coloca o cavaleiro no centro da imagem, o que também é uma forma de hierarquizar. Uma pergunta que se faz é: por que não existem mulheres nessa miniatura? Por que não existem mulheres nessa capitular? E a gente continua. O que a professora fala, e a Amberg fala, é que a gente também não pode achar que o aluno ele sempre parte de uma visão mais ingênua para uma mais sensível. Não. Os alunos, como é um processo de interação, eles às vezes se antecipam e fazem análises antes das premissas mais básicas. Eles já fazem proposições mais complexas, e isso tem a ver com a interação, porque toda a exibição de imagem, ela de preferência tem que ser uma experiência coletiva. Quando nós olhamos a posição das mãos, nesse texto específico do Garnier, ele mostra o seguinte: o indicador do clérigo ele significa ensinamento.
Ou seja, a gente está num gestual de significante e significado. Mas também a gente está num gestual de gesticulante e gesticulado. O clérigo, quando ele está num processo de explicação, com o dedo, com a mão direita apontando para cima, uma visão de ele está apontando para algo divino, essa mão direita dele fechada. A mão do cavaleiro é uma mão espalmada para dentro, que é uma mão de aceitação. O cavaleiro, ele aparece à frente, vocês podem notar isso, porque os pés dele, eles estão à frente dos pés do servo. E ele é uma figura maior, dando uma ideia de maior volume. Ao mesmo tempo, a posição do servo é bastante passiva, ele fica olhando enquanto ambos conversam. Ele está à margem da discussão. E, por último, o uso do lápis lazuli, que é um recurso estético, é uma tinta, né, feita a partir de um mineral, em que era usada, em geral, para um destaque de maior interesse do miniaturista. Ou seja, o clérigo e o cavaleiro com um maior volume, no caso, o cavaleiro com maior volume, mas eles com maior carregado mais em lápis lazuli, enquanto o camponês, a ausência de lápis lazuli. São 3 armas, digamos assim, diferentes, né? A arma do cavaleiro ela é bastante nítida, ela é o escudo e a armadura. O elmo, a armadura e o escudo. A arma do clérigo é a palavra. Enquanto o instrumento do camponês, do servo, é a pá. Ou seja, volto a dizer, não sou eu que darei essa explicação ao aluno, não sou eu que vou dizer isso ao aluno, porque isso pode parecer abstrato demais para ele, mas eu tento estimular esse tipo de observação para que ele me dê essa resposta. O que eu quero dizer é o seguinte, a forma como as hierarquias ocorrem, elas vão além do nosso olhar que não é treinado. Treinar o olhar significa a gente ter referências anteriores para sair do descritivo, passar pelo analítico e o discurso, chegar até o discursivo. Bom, eu vou mostrar uma sequência didática mais bem elaborada à frente. Essa imagem aqui é uma imagem da internet que eu busquei, um camponês no Iraque. Ele está colhendo, cegando o trigo. Bom, quando a gente trabalha imagem, a gente sempre tem que pensar que as imagens elas são elas não podem ser um dado natural. Ela não é dada. A imagem é um trabalhador no Iraque recolhendo, cortando o trigo, né? Colhendo o trigo com uma foice. Quando eu passo para a imagem seguinte, aí sim, o The Queen Mary Soldier, que é um manuscrito século XIII, cortou a referência aqui. Que tipo de reflexão eu busco com isso? Bom, que tipo de pergunta eu posso fazer sobre essa imagem? Vejam. Novamente, a gente tem aquela hierarquia da esquerda para a direita. Nós temos personagens que aparentemente eles são iguais, pelo menos nas roupas. Não tem um elemento de distinção muito nítido, um ícone de distinção que seja nítido. Se os 4 tivessem cortando o trigo, nós diríamos o seguinte: eles são iguais, hierarquicamente iguais. Só que
o que coloca quem é essa pessoa que coloca os servos para trabalhar, ou quem quem são essas pessoas que estão trabalhando e quem está numa posição de não trabalho ou de um trabalho não manual, que seria essa espécie de capataz, alguém ligado à vigilância. A reflexão que eu quero fazer é, se eu apresento a imagem anterior, eu apresento, veja, como a imagem não pode ser naturalizada, eu apresento um trabalhador autônomo ou alguém que está sendo mandado? A terra é dele ou não é dele, desse trabalhador no Iraque? O que eu quero apresentar quando eu comparo essas duas imagens? Claro, eu quero aumentar o repertório do meu aluno, porque ele pode saber, quando eu digo para ele que do trigo ele faz o pão, o biscoito, o macarrão, que é aquilo que ele conhece, eu também quero dizer que esse trabalhador, que formas de trabalho pré-capitalistas, se a gente pensar antropologicamente, ele se mantém. Não só no Iraque, não só em outros países, mas no Brasil também. Então, é isso que eu quero, é essa a minha perspectiva, é de mostrar que o capitalismo ele avança até certos setores, enquanto outros setores, trabalhadores, não se adequam ao capitalismo, ou se essas relações de trabalho elas se misturam. Afinal de contas, uma fotografia nós não sabemos quem é esse trabalhador, porque ele não me diz nada. Me diz mais o fotógrafo do que a própria foto, a perspectiva do fotógrafo do que a própria foto. Bom, quando eu passo para a iluminação medieval, quando eu passo para essa miniatura, que é um saltério, um missal, um livro de salmos, eu quero mostrar para o aluno que determinadas formas de trabalho elas se mantêm. Mas eu não posso jogar as imagens assim comparativamente. Simplesmente dizer... Porque existe uma pergunta muito interessante se a gente pensar no Rio de Janeiro, mas eu nunca vi uma plantação de trigo. Então, aparentemente, a proposta ela é interessante. Uma imagem de um trabalhador ainda usando foice, com 700 anos de diferença, para aumentar o repertório desse aluno, para ele poder ter referências visuais contemporâneas, para ele fazer uma melhor observação comparativamente quando eu mostro para ele uma miniatura medieval. Só que existem alguns problemas aí. Passando para a imagem seguinte, essa é o saltério, tá? A imagem ela completa, do fólio, né, da folha completa. Ora, vejamos essa imagem com a mesma perspectiva. Eu tenho uma construção, um processo construtivo, tem muita coisa para se trabalhar nessa imagem, principalmente com ferramentas que não são que não sei se os alunos eles conhecem. Quando a gente olha essa imagem muito de perto, você vai ver furadeiras arcaicas, machados, planas, tupias manuais, vários instrumentos de um processo construtivo, digamos assim, manual e mais arcaico. E aí eu comparo com uma imagem, que é uma imagem que eu retirei da internet, um processo construtivo também ligado à carpintaria, em que os trabalhadores eles se reúnem coletivamente. A história dessa foto é para abrigar, da fotografia, não da miniatura, da fotografia abrigar veteranos de guerra, casas para veteranos de guerra, e aqui a gente está numa outra imagem de uma construção coletiva. Se eu comparo as duas imagens novamente para o aluno, eu posso querer trabalhar a ideia de que, olha, como se constrói, quais técnicas são usadas, e a gente
Vamos falar de uma sociedade que não existem apenas camponeses, trabalhadores da terra, mas existem outras formas de trabalho, com trabalhadores especializados, com trabalhadores com níveis de profissionalização diferentes. E aí eu estou focando no processo construtivo, que essa imagem do século XV é uma imagem bastante detalhada, embora seja uma imagem com referências religiosas. É a Arca de Noé. Quando a gente olha a imagem ao fundo, o que a gente está vendo é Deus coordenando as pessoas a construírem a arca e os animais sendo conduzidos lá atrás. Bom, eu descontextualizo a imagem e foco no processo construtivo. Mas, novamente, a gente tem um problema. Os alunos, provavelmente, pelo menos no Rio de Janeiro, a exemplo da questão do trigo, eles não conhecem processos construtivos especificamente da carpintaria. Eles conhecem melhor o uso de tijolos e cimento. Então, veja, às vezes eu estou buscando um estranhamento, mas, ao mesmo tempo, eu estou saindo de um contexto, de um olhar contextual desse aluno. Ou seja, eu estou fugindo daquilo que ele conhece. Então, duas ideias que, aparentemente, elas são boas, de fato, se os professores trabalharem melhor, a gente consegue chegar a um resultado que é, bom, eu estou olhando duas imagens, camponeses recolhendo trigo, servos construindo a Arca de Noé, estou apresentando um processo construtivo com ferramentas ainda usuais, estou falando de processos não capitalistas, a manutenção, reminiscências, etc. Ora, isso tudo pode chegar a um resultado. Mas ainda, eu teria cuidado em dizer que essa é uma ideia que seria óbvia. Não, porque justamente por causa disso, olha, eu não conheço o trigo, olha, eu não conheço a carpintaria. Nós temos outros processos produtivos na área de construção civil. Aí eu queria fazer a seguinte proposta. Peguei essas duas imagens, essas duas ideias, mas eu vou abordar uma outra forma de se trabalhar imagens, que aí sim, não que essas ideias elas sejam descartáveis, não, elas precisam ser melhor trabalhadas. Eu vou pegar uma referência aqui, daqui a pouco eu volto a essa imagem. É o seguinte, eu trabalhei até o ano retrasado lá no Provetá. Trabalhei na Ilha Grande, trabalhei na Praia do Provetá. Essa é uma imagem da Praia do Provetá. O Provetá, ele é uma das praias da Ilha Grande, ali em Angra dos Reis, e ele é um dos últimos praias de pescadores do Rio de Janeiro, que uma comunidade que vive especificamente da pesca. Ela é uma comunidade muito interessante, que 90% dela é formada por pessoas religiosas. Eles são evangélicos. Existem 2 Assembleias de Deus, e uma comunidade que já teve 1.500 habitantes, hoje tem menos. Essa imagem é do Provetá. E aí eu estou querendo pensar num diagnóstico de educação do campo. Vou voltar às imagens, mas eu queria abrir um parênteses aqui. O professor Domingos Nobre, professor que a gente faz um curso sobre educação do campo, ele chama atenção para a necessidade de diagnosticar quem são os nossos alunos, como eles vivem. E parece que quando a gente dá aula, o nosso diagnóstico ele é muito tátil, né? Eu conheço os alunos, ou porque eu soube de alguma coisa, ou porque eu conheço a vida dele, ou porque eu conheço ele desde pequeno. Não é bem assim. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente tem que ter levantamentos sistemáticos de informações sobre a comunidade.
de informações sobre aqueles alunos, sobre aquela comunidade como um todo. Informações que são cruciais para a gente entender como as relações socioeconômicas e culturais com o mundo. Então, informações do tipo quem são esses alunos, quem recebe auxílio Bolsa Família, esse tipo de coisa, quem trabalha na pesca, de onde eles são, eles migraram, eles são de outros estados, como eles se veem. Existe uma característica muito interessante no Provetá, que eles não se veem como negros, eles não se veem como pessoas pretas. É uma população majoritariamente de pessoas que se veem como brancas. Isso é um dado muito, muito interessante. Um dado que tem que ser desconstruído. Se veem como pessoas religiosas. E aí, quando eu faço diagnóstico, eu tenho que ter indicadores que eles possam responder quem são eles, quais as perspectivas de mundo deles, e também dados muito concretos, IBGE mesmo, e dados relacionados à renda, à escolarização, a escolarização dos pais, etc. Bom, o que isso tem a ver com o ensino de história, ensino da imagem? Isso tem a ver com, é muito interessante a imagem de alguém recolhendo trigo, é muito interessante a imagem da carpintaria, mas o processo não está bem relacionado com o cotidiano deles. Eu posso ter um estranhamento ali necessário, mas esse repertório visual pode ficar comprometido, entendeu? Aí, ela é uma comunidade muito interessante porque a gente chama de maretório e não território. Um maretório porque a dinâmica depende do mar. Aí, quando eu pedi para a colega que mora lá, coordenadora pedagógica da escola, me mandar uma foto, perguntei como é que estava o Provetá aquele dia, ela me mandou a foto da ressaca chegando. Ao fundo, não sei se vocês conseguem ver, tem os barcos, eles estão atracados, e quando você tem uma ressaca, isso gera vários problemas, eles não podem sair da ilha, ninguém chega, porque a única forma de você chegar lá, a não ser que você faça uma trilha de mais de 2 horas, você pelo mar. Então, quer dizer, a gente está falando de uma comunidade em que o contexto de vivências, experiências de vida é pelo mar. Então, um dia de ressaca, quem está dando aula não pode sair nem pode ir para lá. Então, a ressaca ela gera vários problemas que, de uma certa forma, eles estão habituados. Ora, então, se eu conheço esse problema, se eles conversam sobre o mar, eu posso trabalhar com imagens relacionadas ao mar. Por quê? Porque eu tento entender essa perspectiva do aluno. Essa aqui é uma cantiga de Santa Maria. Eu selecionei essa cantiga porque ela tem a ver com um naufrágio. Ela diz o seguinte, eu vou voltar à cantiga e eu vou explicar um pouco mais sobre o documento, sobre o manuscrito. Mas olha que interessante, na parte de cima do primeiro quadrinho, nós temos as legendas, o que elas dizem sobre a imagem. Você não tem plena autonomia da imagem, então alguma coisa tem que dizer sobre a imagem. Eu selecionei essa imagem porque como a primeira sinopse, a primeira legenda diz assim, como uma nave, né, como um navio que ia um bispo e outros companheiros, houve uma tormenta. Houve uma tormenta num navio em que viajava o bispo e seus companheiros. O bispo ele é representado por uma figura que está à frente deles. A segunda imagem, como eles foram acolhidos, se recolheram, como eles entraram num batel, num bote,
e um homem quis saltar. Vocês não devem estar vendo direito, mas tem uma imagem mais transparente, com uma transparência maior, um recurso estilístico do miniaturista, em que uma pessoa pula no mar. E um homem quis saltar e caiu no mar. Quando a gente passa para terceiro quadrinho, diz o seguinte: como o barco afundou, né, o navio afundou, e eles fugiram no batel, eles fugiram na balsa. Como o homem caiu no mar, ia na frente do batel, por debaixo da água. Talvez vocês não estejam vendo, mas essa pessoa transparente, ela vai por debaixo do batel, ela vai pelo mar, provavelmente nadando embaixo d'água, e ele chega antes da balsa. Como do batel chegaram ao porto e acharam vivo e são aquele que havia caído no mar. E aí sim, na última imagem, como todos as pessoas louvaram Santa Maria por aquele milagre. Tem vários elementos que a gente pode trabalhar nessa imagem. Como dizia o Paulo Quinaus, não é transformar um aluno num pequeno historiador, não é isso. Mas como eu posso pensar como a tormenta, como o mar, ele tem muito mais elementos visuais para esse aluno que mora numa ilha. Quer dizer, a minha ideia de conhecimento do aluno é ele ensinar para mim o que é ter uma visão cotidiana do mar. E aí, o que eu tento tirar dessa imagem? Primeiro, que as rotas comerciais, algo que a gente precisa também, muitas vezes, desconstruir da Idade Média, as rotas comerciais era também pelo mar. A expansão marítima, que a gente acha que é um fenômeno final do século XV e, sobretudo, um fenômeno do século XVI, é um fenômeno que atravessa a antiguidade, expansão comercial, marítimo-comercial, e a Idade Média. As trocas, os intercâmbios entre muçulmanos e cristãos ocorre ali, passa pelo Mediterrâneo, mas também indianos, mas também do norte da África. Então, uma ideia de Idade Média em que você diga, sim, as pessoas navegavam. Parece uma coisa óbvia para nós, mas nem sempre é óbvio quando, por exemplo, você tem como único recurso o livro didático. Então, o que eu quero mostrar para esse aluno? Que sim, existia diálogo via marítimo, diálogo por vias marítimas. Segundo, a perspectiva do milagre. Ora, se eu quero trabalhar religião cristã no ensino fundamental, a gente está falando de 6º ano, eu tenho aí elementos que podem ser muito interessantes. Comicidade. É engraçado uma pessoa que cai no mar e chega antes, porque ele recebeu um milagre. E essas imagens, elas causam graça, porque elas são meio desproporcionais quando a gente tem relações muito... as imagens que a gente conhece são harmônicas, né? Então, essas imagens, personagens maiores que os outros, eles causam uma sensação de graça. E quando você diz que houve um milagre, a primeira coisa que ele diz é mentira, isso aí não é possível. Quando ele diz assim, não, é engraçado, não é possível que isso tenha acontecido. Mas por que ele foi agraciado por um milagre? Ora, essa perspectiva agiográfica, essa perspectiva do mundo maravilhoso, ele é uma perspectiva que o aluno pode pensar a partir das suas próprias experiências. Ora, se a gente está falando de uma comunidade religiosa, eles também não pensam um milagre?
eles também não pensam sobre o maravilhoso, o cotidiano maravilhoso. Então, veja, eu posso trabalhar sim a ideia da colheita de trigo, eu posso trabalhar sim a ideia do processo construtivo, mesmo não sendo de alvenaria, sendo de carpintaria, mas quando eu tenho elementos para um diagnóstico, eu posso trabalhar elementos em que o repertório visual desse aluno ele é mais apurado. Eu posso ter melhores resultados quando eu tenho esse repertório. E aí, como os historiadores podem pensar nisso? O historiador, eu queria reivindicar aqui, advogar, para que o historiador, ele, sempre que nós, professores, nós nunca podemos esquecer que nós somos, sim, historiadores. Não porque existe um estatuto do historiador, não porque existe um documento que diz que quem se forma em história, que tem bacharel, é historiador. Não. É porque nós pesquisamos. Então, é necessário que a gente pesquise textos, sim, que a gente tenha a cultura textual, sim, como horizonte, mas também a cultura não textual, a cultura visual, mas considerando a diversidade da cultura visual. Para vocês terem uma ideia, a gente viu agora que uma letra capitular, né, aquela primeira letra de um texto escrito, que poderia ter uma série ali de pinturas, de miniaturas. A gente viu um saltério, que é um missal, um livro de horas também, que é um outro missal, mas com os dias dedicados aos santos. E são gêneros diferentes, apesar de ser uma linguagem visual. Apesar da iconografia, a gente sempre tem que ter no horizonte que trabalhar imagem em sala de aula é trabalhar com diversos gêneros dentro de um mesmo gênero, subgêneros. Então, a capitular, um livro de aventuras, de descobrimentos, como o de Marco Polo, um livro de cavalaria, de peregrinação, sem falar aquela imagem que mostrei para vocês, é uma imagem de peregrinação, explicar o que é uma peregrinação, a importância da peregrinação, que sim, ela poderia ser marítima. E aí, para a gente ter uma ideia de como, mesmo trabalhando com fontes que a gente aparentemente acha que são naturalizadas, como uma fotografia, ela implica significações muito complexas. As cantigas de Santa Maria que eu trabalhei, por exemplo, elas formam um conjunto com vários gêneros narrativos. De um lado, você tem o poema e a música. Então, a cantiga ela apresenta um número, né, um número romano que indica a página dela. Só nesse documento são 200. Ela tem um título. Essa aqui chama-se de Louvor de Santa Maria. Ela tem uma letra capitular, o que é em si uma forma de miniatura muito interessante. A capitular que já indica para a gente várias possibilidades interpretativas. Ela tem o texto poético, falei, como eu disse a vocês. Ela tem as escalas musicais, e as escalas musicais elas se correspondem com as estrofes. E aí, enfim, você tem o fim do texto poético. Já na parte visual, digamos assim, iconográfico, você tem esses rótulos que eu disse para vocês, que são essas sinopses, o que está acontecendo na imagem.
elas são divididas pela heráldica, pelos símbolos reais, e aí você tem mudanças. Em geral, você tem que ver, se trata de uma documentação que ela não é religiosa, é de corte, então ela é voltada para os símbolos da corte de Afonso X, e mais tarde foram feitas prosificações, que são traduções para uma prosa em espanhol, provavelmente no início do século XIV. Então, veja, um único documento histórico, visual, ele é em si um objeto complexo. Não que o texto não seja, não que a documentação escrita, muito pelo contrário. Quando, então, nós trabalhamos com imagens em sala de aula, a gente tem que ter como perspectiva a complexidade do objeto, da fonte que nós estamos trabalhando. Porque a gente retira mais coisas dela. Veja, eu não ensino... o aluno ia se perder, eu iria me perder se eu fosse explicar para eles todos esses elementos de uma fonte histórica. Mas eu posso entender melhor o processo referente ao olhar desse aluno, e aí, como eu quero buscar algo de dentro para fora, ou seja, eu não quero fazer uma... não quero saber quem é o autor, a biografia daquele autor, se houve um ou mais autores e como se chegou ao texto. Não, eu quero fazer o caminho contrário, eu quero partir do texto para o contexto. E eu partindo do texto para o contexto, eu preciso conhecer essa fonte, essa linguagem. E aí é o processo formativo do professor. Quanto melhor eu conhecer aquela fonte histórica, e aí eu volto a dizer, seja o filme que você está assistindo, seja o recurso fílmico, seja o recurso iconográfico, seja uma fotografia do século XIX, uma escultura, quanto mais eu conhecer, mais coisas eu posso perguntar. Porque eu não quero que a fonte diga, eu quero que ela diga como se diz. Como ela chegou para até dizer aquilo. Ou seja, como a fonte histórica, ela tem processos discursivos internos, e é justamente isso que eu quero animar no aluno. Essa possibilidade dele descobrir esses processos discursivos. Então, eu falei de alunos dessa experiência que eu tive trabalhando numa ilha. E aí, o que eu faço? Eu, como sugestão, ao invés do aluno, ao invés de eu me concentrar na história em si, eu posso fazer perguntas sobre a fonte. Tem aquele elemento da comicidade, como eu falei para vocês. E agora posso falar sobre o que é peregrinação, fazer perguntas sobre o que é milagre, e posso pedir para ele recontar essa história. Ou seja, quando eu coloco esses balãozinhos de diálogo, eu peço para eles escreverem essa história, que não precisa ser da maneira que eu contei, mas que pode ser direcionada para um processo de formação da cultura cristã, ou seja, o que era uma peregrinação, o que eles estavam fazendo, essa figura central que aparece que é o bispo, por que o navio, e daí eles saberiam responder melhor do que eu, por que o navio naufragou. E aí eu coloquei esses balãozinhos aqui para que eles contassem para mim como foi esse milagre. Sei que vocês devem estar se perguntando, mas como é que o aluno vai fazer isso? Bom, a última experiência que eu tive é que acabou, quando eu fui imprimir esse material, acabou o toner na escola. Eu tinha preparado tudo. Aí você vê que a gente fala, como é o nosso, como é a educação, ela ainda engatinha, né? Estava tudo preparado, acharam que em preto e branco ela não fica ruim, ela fica boa.
pedi para imprimir em papel A4, contendo ali os personagens e tal, e cheguei na hora para fazer a cópia, tinha acabado o toner, né? E tive que, enfim, inventar. Esse é um dos problemas de se trabalhar o recurso visual, você depender muito de recursos financeiros. Bom, vou passar para uma sequência didática mais consistente. Até agora eu fui jogando coisas. Essa imagem aqui, do Takun Sanitatis, é uma imagem do século XIV. Ele é um livro também de medicina, digamos assim, né? Physis. Ele é um livro que trata de higiene, de hábitos, de fármacos, da cultura herbórea, de ervas, né? E num dos capítulos a gente tem essa imagem bastante interessante de uma refeição, né? De uma organização à mesa. Eu vou fazer as perguntas que eu faria aos alunos. Essas perguntas são relacionadas aos instrumentos, a quem cozinha, ao que está sobre a mesa. Vou mostrar isso mais à frente. Outra imagem é essa aqui. Essa é o livro de Conquistas e Fatos de Alexandre. Também uma imagem do século XIV. Aí nós temos um outro contexto. Eu estou pensando em grupos muito específicos. Eu estou pensando numa aristocracia, mas também eu estou pensando em grupos que a gente não consegue identificar, que, a não ser pela ausência de luxo, que é a da imagem anterior. E aqui não, a gente tem um contraste com o luxo. E aqui, essa imagem é das Cantigas de Santa Maria, que é um monastério com monges cistercienses. A gente sabe que são monges cistercienses por causa do hábito branco. Eles estão também fazendo uma refeição. Então, dentro de uma sequência didática, considerando que o que eu estou me apoiando mais na ideia de o processo de comer, o processo de alimentar na escola, ele é coletivo. Isso é interessante e é uma coisa que a gente observa que a escola, interessante ela manter isso. Você tem um refeitório. Ora, talvez na casa desse aluno ele não tenha um refeitório, por isso que é importante um lugar para fazer refeições. Talvez ele coma no sofá, na cama, ou nem isso. Olha como isso pode causar um estranhamento. Comer coletivamente. Comer como uma troca coletiva. E aí, dentro daquela perspectiva propedêutica do Parsons, eu vou tentar, num primeiro nível, esse X aqui, X, é para marcar o que ele pode comparar se eu exibir as três imagens. Começando por coisas muito básicas, as cores predominantes. Ora, diferentes níveis de cores, e por que diferente? As cores são diferentes, por que pessoas, quem usa o vermelho, quem usa o azul, quantas pessoas compõem as figuras, e aí a gente está falando de aluno sexto ano, ele vai contar mesmo quantas pessoas estão. Há animais nas figuras? Quais? Ora, por que eu quero saber se há animais? Porque a gente também pode estar falando de seres que nós domesticamos para o nosso uso, ou por seja um ser que representa o luxo, ter um animal, ou porque ele exerce funções como pastoreio, que é o caso da primeira imagem. Pastorear, e um dos garotos segura um cajado, um menino segura o cajado, que indica isso. Como é a moradia das pessoas? Veja, eu já estou entrando num outro dado
Ele também... Como é que é a moradia das pessoas? Ele pode comparar essa moradia em que há uma sala muito ampla, do livro de Conquistas de Alexandre, e ele pode comparar essa que aparentemente é mais simples. Enquanto que no monastério ele não consegue identificar muito bem que tipo de pátio, que tipo de refeitório é esse. Em seguida eu pergunto qual o gênero aparente das pessoas, se são mulheres, são homens, ou não aparenta ter um gênero definido. Há serviçais, ou seja, há um processo de servir e ser servido, que é importante também para a gente pensar hierarquias, o que está sendo servido, como são as roupas das pessoas nas figuras. Aí eu vou passar, veja, essas perguntas são observacionais. Agora eu vou passar para algo que precisou de uma conversa prévia, de um diálogo prévio, que eu vou conversando com eles na medida que eles vão me respondendo sobre as imagens. Quando eles representam o poder monacal, a gente diz, poxa, para a gente é óbvio, mas ele vai dizer a terceira, mas vai dizer que há uma ausência de um poder monástico nas duas anteriores. Quem representa, qual figura representa a aristocracia? Qual pessoa representa o servo? Veja, é algo que eu tento buscar um contraste. Não que seja uma sociedade predominantemente formada por aristocratas e servos, não. São sociedades que querem se representar assim. Quais os papéis das mulheres? Aí sim, os papéis. E não, como diz lá a BNCC, o papel da mulher. Olha, nós vemos uma mulher servindo e outra sendo servida na imagem, na segunda imagem. E, finalmente, passando para um nível conceitual, um terceiro nível. Por que as pessoas estão no centro da imagem? Por que há mais fartura na figura 2? Porque nessas figuras parece que há menos comida. Por que o pão está presente nas mesas? Quem demonstra maior poder e por quê? Bom, então quando eu quero trabalhar relações de poder, veja, eu saí de casa preparei uma aula sobre relações de poder. E nessa aula, como eu trabalho essas relações de poder? Eu explico para ele o que é poder? Não, eu vou querer que ele me demonstre o que é poder, a partir da observação. Eu posso pedir para ele ir anotando isso. Eu posso mostrar duas imagens que absolutamente contraditórias, a primeira e a segunda, e só depois das perguntas mostrar a terceira, porque aí existe algo que salta as duas anteriores, que é uma organização monástica. Aí sim eu explico essa aparente igualitarismo nessa organização monástica, assim como eu posso demonstrar que existe uma relação de poder na primeira imagem das pessoas em relação ao animal. Veja, nós domesticamos os animais não porque nós gostamos de ter pets, mas porque nós exercemos poder até mesmo sobre os animais. Eles têm funções para a gente. Eu posso mostrar a mulher cozinhando, eu posso mostrar objetos menores, um pão mais duro, um pão mais áspero, um pão... O pão era uma mistura, para as pessoas mais pobres, era uma mistura de grãos muito diferentes. Então, assim, a minha sequência didática eu quero trabalhar com poder na Idade Média. Então, eu posso usar a mesa a partir da experiência de se sentar à mesa e a partir da experiência de comer. Voltando ao tema inicial, a despeito da BNCC, selecionar imagem, a gente parece que nós temos uma abundância, uma exaustão de imagens. Mas isso pode dar uma falsa impressão. Nós não trabalhamos bem a imagem, isso é diferente. Então, eu posso selecionar uma imagem, descontextualizá-la, como foi aquela
miniatura capitular, que mostra servo, o cavaleiro e o clérigo, e dizer, não, isso representa a sociedade feudal. É melhor eu selecionar a imagem e semiotizar melhor essa imagem para mostrar relações de poder horizontalizadas. Quando eu mostro a carpintaria ou a colheita do trigo, eu posso ter alunos que nunca viram um trabalho de carpintaria, porque as casas são de alvenaria. Então, parte-se do diagnóstico que você faz, que a escola faz, das informações que você tem. Em seguida, você constrói a perspectiva, o que eu quero ensinar. Aí sim, você seleciona as imagens, você aprende sobre as imagens, estuda sobre as imagens, para você retirar mais coisas dela, e aí sim você vai melhorando e vai aperfeiçoando o seu olhar, vai aperfeiçoando a sua capacidade crítica em relação à imagem, para aí sim você poder ensiná-la. Então, eu optei por imagens marítimas, imagens alimentares, porque assim eu posso trabalhar elementos relacionados ao poder, relacionados ao contexto de vivência desses alunos, sem que eu banalize a fonte imagética, sem que eu banalize esse saber historiográfico e esse saber histórico relacionado ao uso de imagens na Idade Média. Bom, acho que eu falei mais, acho que falei um pouquinho mais, mas é isso que eu queria dialogar com vocês, é isso que eu queria conversar com vocês.